Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, aos sábados vamos falar sobre a nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências. Aqui a gente fala de operações que costumam durar na média de 3 a 6 meses, tá? Então é uma operação, vamos dizer assim, um pouco mais especulativa do que investir numa carteira de longo prazo. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, tá? Antes, pessoal, de falarmos aqui a respeito dos resultados da estratégia, né? Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa, até para a gente entender como está o mercado de uma forma geral. O Ibovespa teve uma leve baixa na última semana, ele lateralizou aqui, se a gente for considerar as últimas 2 semanas e meia, quase 3, o que é normal, mas segue em tendência altista de médio prazo. Então a expectativa ainda depois de romper aqui esse grande canal de baixa é que o Ibovespa vá lá bater na casa dos 129, 130 mil pontos, né? Claro que ele pode cair na semana que vem, bater nessa linha inferior e depois recuperar, mas ainda a tendência é de alta, não tem como falar em baixa nesse momento para o Ibovespa. Em relação aos resultados, eu vou deixar como sempre aqui na descrição o nosso site, tem as assinaturas e aqui na parte de resultados o relatório de performance, tanto das nossas estratégias de longo prazo, as de carteira, quanto as de médio e curto prazos, incluindo aqui o rastreador. O rastreador segue em torno de 15% esse ano, contra 7% do Ibovespa, e desde aqui de julho, né, de 2017, 2.320% contra 84% do Ibovespa, dá uma média de mais de 57% contra 9% do Ibovespa. Como eu falei, nessa estratégia as operações são de médio prazo e o que vai definir o momento de compra e o momento de venda é o gráfico, né? Lembrando que até hoje a estratégia não fechou nenhum ano negativo, tá? Esperamos que continue assim, né? Vou deixar para vocês também aqui esse cupom, o Records, que dá até 35% de desconto na assinatura Full Trader e carteiras. No Full Trader tem essa estratégia aqui do rastreador. E eu lembro, pessoal, é muito importante, né, que tudo é feito em conta real, né? A gente encaminha as operações para a PMEC, não só dessa estratégia, de todas, tudo é auditado, tudo é 100% feito de maneira transparente, tá? Não tem nada... Não tem nada aqui de coisa mandrake, nem mágica, nem nada, tudo é feito às claras para o investidor entender como funciona, né? Tem uma parte lá da minha carteira e da minha família que eu deixo lá disponível para os clientes acompanharem as operações que eu estou fazendo. E outra coisa importante, sempre lembrando, né, pessoal, que o gráfico não serve para adivinhar nada, ele vai apontar o momento de compra e o momento de venda. Se vai funcionar ou não, isso é outra história, e claro, o mercado ele não é fixo, né? Ele vai mudando aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, quem estiver olhando esse vídeo daqui a um mês vai ver que não tem nada a ver os preços que as ações vão estar em relação ao que está hoje. O que nós vamos fazer, né, pessoal? A gente tem visto, né, que muitas ações subiram forte aí nos últimos meses, na virada do ano para cá, várias ações subiram bem. E tem algumas que ainda não subiram. Então a gente vai pegar justamente aquelas que não subiram muito forte ainda ou que não subiram nada, que podem estar dando uma possibilidade de compra. Porque várias delas, inclusive a gente comentou sobre algumas no vídeo da semana passada, elas já deram uma pernada de alta e elas podem dar aquilo que a gente chama de uma segunda pernada de alta. Vamos pegar um caso aqui, a Trisul. A Trisul é construção, né? Ela está num setor que pode se beneficiar bastante em relação à questão da queda de juros. Mas o que já aconteceu aqui com as ações de março para cá? Elas subiram 96%, mas só agora a Trisul rompeu aqui uma tendência de médio prazo. Esse rompimento aqui aconteceu em junho. E olha o que caiu, a ação chegou a cair mais de 80%, então ela pode dar mais uma pernada de 70%, 80% também, tranquilamente, pelo gráfico, né? A gente tem o caso aqui da CSN, da Cosan. A Cosan a gente comentou na semana passada também. Recém a Cosan rompeu aqui esse canal de baixa, né? Ela pode bater aqui em cima na casa
dos R$ 23. Claro que para comprar agora não tem ponto gráfico, ninguém está dizendo que ela não vai subir mais, mas eu vou comprar aqui em 19, vou vender quando? Pensando com uma visão de médio prazo. Ah, mas é longo prazo. Aqui a gente não está falando de longo prazo, aqui a gente está falando de médio prazo, e no médio prazo é muito importante o momento que eu vou comprar. É uma das principais proteções que a gente tem aqui nessa estratégia. A própria Randon, a mesma coisa, a gente já vinha comentando da Randon aí pelo menos há uns 18 meses mais a respeito dela. Recém ela fez o rompimento aqui de médio prazo. Tudo bem, a ação já subiu já tinha subido 35%, mas depois que rompeu, subiu mais 30% e pode subir aqui até os R$ 14 tranquilamente. Então tem várias ações que podem dar mais uma pernada assim de 50%, 60%, 70%, 80%. O problema é daí encontrar aquelas que estão em bons pontos de compra, porque é a mesma coisa, eu vou comprar aqui Randon a R$ 12, mas eu vou vender quando? Essa que é a questão e a vantagem da estratégia. E muita gente nos perguntou de Marco Polo, porque eu acabei não comentando nas últimas semanas, foi a ação que a gente colocou o ano passado como uma preferencial para as nossas estratégias aí de médio prazo. A gente fez um relatório falando da Marco Polo e tudo mais no ano passado, e muita gente perguntou porque muita gente deve ter comprado aqui. O intuito desse vídeo não é recomendar nada, mas muita gente deve ter comprado, mas a gente segue comprado, tá, pessoal? Porque a Marco Polo está num canal de alta. Quando está num canal de alta, o que a gente faz? Vê a ação subir. Ela pode ir a 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quanto mais tempo aqui ela ficar subindo, melhor. E o gráfico nos dá essa vantagem. Mesmo quem nunca viu um gráfico, está vendo que a Marco Polo está dentro desse canal altista. E esse aqui é o tipo de figura que a gente mais procura nessa estratégia do rastreador, tá? Então, teremos aqui algumas ações que seguem interessantes. Quero começar com a Vale. Eu fiz um vídeo na semana passada falando só sobre a questão da Vale e da Bradespar também. Óbvio que tem toda essa questão envolvendo a China, que está com uma recuperação muito lenta, o minério que vem caindo aí nos últimos trimestres, mas ela fez um fundo aqui na casa dos 63 e tem tudo aqui para confirmar o rompimento do canal de baixa na próxima semana. Ou seja, é uma boa oportunidade de compra, sim, pela estratégia, né, caso ela confirme aqui esse rompimento. Né? A Vale é uma das poucas ações que ainda não vieram para cima. Né? Temos aqui CSN Mineração. A CSN Mineração já tinha subido ela não caiu tanto como a Vale caiu. Tá? E o que a CSN Mineração fez? Ela rompeu aqui esse canal mais curto de baixa, de curto prazo, e o preço da ação chegou a subir um pouquinho e caiu. Se a gente tivesse comprado aqui, a gente estaria numa operação com prejuízo aí de uns 5, 6% por enquanto. A gente não teria saído da operação, tá? Mas ela pode perfeitamente, pessoal, fazer isso aqui, ó. O preço pode fazer esse movimento aqui de alta, né? Depois ele faz um movimento de baixa, que é super tranquilo esse movimento, e faz um movimento maior de alta, como se fosse um N. Ele pode tranquilamente fazer. Então, não seria errado, né, a gente acompanhar ela aí mais uns 2, 3 dias de alta também. Poderia fazer esse movimento de N aqui, o preço disparar para cima, tá? Então, a CSN Mineração é outro ativo que vale a pena aí ficar de olho. Lembrando que nessa estratégia a gente explica tudo para o cliente, quando comprar, quando vender, como separar o dinheiro, porque funciona como uma carteira, e 10 minutos por dia o investidor consegue acompanhar lá no aplicativo, no sistema e no Telegram, onde a gente passa as operações. Outra ação que também está parecida com a CSN Mineração é a Enauta. A Enauta fez esse movimento aqui de rompimento dessa longa linha de tendência de baixa. Ela fez o rompimento aqui para cima, mas o preço também não disparou. E pode fazer o mesmo movimento. Ó. Ela vem aqui do movimento de alta, aí ela faz o movimento de baixa, né, que é normal, é sadio, dá esse movimento aqui de correção e pode disparar para cima de novo. Então, tem a possibilidade aqui também de acompanhar, né, 1, 2 dias de alta e pode fazer esse movimento aqui, confirmando a compra e dando uma boa oportunidade, né, um ativo que pouco subiu quando a gente olha em termos gráficos, tá? E outra é o WIS. A WIS também ficou para trás, né? A gente já comentou várias vezes a respeito da WIS.
a ação deu uma subidinha, mas bem pequena, perto do que caiu, só que ela rompeu essa baixa aqui de 2021, a gente está falando de uma baixa de 60%. Ela subiu só 20% até agora e recém fez o rompimento. A WIS já está mais bonita aqui no gráfico, né? Não seria errado esperar um dia de alta aí pelo menos para ver se ela dá uma subidinha ali, uma confirmada para cima, e seria uma boa oportunidade aqui de compra, tá? E temos ainda a Petro Recôncavo, né? Outra petroleira aqui que está interessante também, está mais parecida com a WIS, recém fez esse movimento aqui de rompimento, né? Também não seria errado comprar nesses patamares. Na verdade, está mais bonita até do que a WIS, porque ela está já mais numa tendência altista. E pouco subiu aqui de maio para agora, subiu 15%, não subiu nada. E a vantagem, né, é justamente pegar os ativos quando eles já iniciaram o movimento de alta, e a gente vai acabar vendendo quando eles iniciam o movimento de baixa. Acertar o fundo e o topo, pessoal, não é o nosso objetivo na estratégia. É importante a gente pensar sempre no peixe, né? Eu não vou, o rabo do peixe, a cabeça do peixe, eu não vou pegar. Às vezes vou na sorte, né? O nosso objetivo é sempre pegar esse filé do movimento, como foi o caso ali da Marco Polo, tá? Então, bastante interessantes aqui para ficar de olho. A Vale, que a gente comentou bastante, CSN Mineração, Enalta e Petro Recôncavo, as petroleiras, e também a WIS, né? E eu lembro também, pessoal, que a gente confia tanto na estratégia que quem assina no final de semana o Full Trader e em 12 meses a estratégia não fica no positivo, a gente devolve o dinheiro da assinatura, tá? Porque a estratégia tem funcionado muito bem e a gente sempre vai entrando nas operações de forma escalonada. Então o risco de perda é baixo. Vai ter perda, claro, né? A gente tem uma taxa de acerto na casa aí de 70%, mas 30% das operações dão errado. E às vezes essa taxa de acerto ela está menor. Agora, quando a gente pega o total, né, das pessoas que insistem na estratégia, mesmo que a gente inicie perdendo, a gente vê como ela acaba valendo a pena. De qualquer forma, eu vou deixar para vocês aqui o nosso contato, né, por e-mail, contato@capitalismo.com.br, e o nosso WhatsApp, né? Quem preferir já manda um áudio, uma mensagem com as dúvidas, que com certeza o pessoal aí do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!